Oi, oi, meus amores! Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, estejam descansados do feriado e prontos para mais uma semana de estudos. Hoje nós teremos aula de história e eu vou revisar com vocês tudo o que nós vimos na unidade 7. Então, pegue o seu livro e vem para a aula com a prof. Lá na página 16, você irá encontrar o Volta e Revira. E como de costume, sempre antes de iniciar o Volta e Revira, tem um box com alguns pontos com um resumo de tudo que nós vimos em cada unidade. E agora eu vou explicar para vocês esse resuminho que tem antes do Volta e Revira para nós finalizarmos a unidade 7, tá bom? Nas aulas de história, nós vimos que existem alguns profissionais que são muito importantes, tanto na área rural quanto na cidade. Por exemplo, professor tem que ter escola, né? Tem que ter na área rural e também tem que ter na cidade. Outro exemplo de profissionais que estão tanto na área rural quanto na cidade são os profissionais do transporte. Então, o transporte é muito importante na área rural e também é muito importante na cidade. Porém, existem algumas profissões, alguns trabalhos que só existem no campo. Por exemplo, o trabalho na agricultura só existe no campo. O trabalho na pecuária também só existe no campo. E o trabalho com o extrativismo, por exemplo, a pesca, também só existe no campo. Já nas cidades, existem trabalhadores que atuam em muitos setores. Alguns exemplos são indústria, transporte, prestação de serviços como professor, médico, eletricista, advogado, engenheiro e também comércio. Todas essas pessoas que vivem na cidade têm uma certa importância para essa cidade. Porém, existem algumas pessoas que se destacam e são muito importantes. Para homenagear essas pessoas, normalmente, os nomes das ruas, dos monumentos, das praças, dos bairros recebem os nomes dessas pessoas. Esses nomes desses lugares, eles se relacionam com as pessoas que viveram nas cidades. Por exemplo, na cidade de Tomé-Açu, nós vimos que essa cidade recebeu muitos imigrantes japoneses e por isso existem muitos lugares lá com nomes japoneses. Por exemplo, Escola Nikkei, que é um nome japonês, de Tomé-Açu. Eu também vou mostrar para vocês alguns exemplos de nomes de lugares que têm relação com as pessoas que viveram aqui em Curitiba. Quer ver só? Essa aqui é a Avenida Luiz Xavier. Ela foi criada no século XX e ela recebeu esse nome de Luiz Xavier em homenagem a um prefeito de Curitiba, Luiz Antônio Xavier. Esse prefeito, ele ficou no cargo de 1900 até 1907, olha, é mais de 100 anos atrás. E então, o nome dessa avenida, lá no centro de Curitiba, foi para homenagear esse prefeito. Outra avenida que existe aqui em Curitiba também, e também é uma homenagem a um prefeito que foi prefeito de Curitiba em 1892, também foi prefeito em Curitiba em 1913. Essa avenida é uma avenida que fica lá no Centro Cívico e ela recebe esse nome para homenagear este prefeito, que se chamou Cândido Ferreira de Abreu. E o nome desta avenida é Avenida Cândido de Abreu. Ela recebeu esse nome para homenagear este prefeito. Lá no centro também tem uma praça que se chama Generoso Marques. Essa praça recebeu este nome em homenagem ao primeiro presidente da província do Paraná. Antigamente, muito antigamente, não falava que era estado do Paraná, falava que era província do Paraná. Ele tinha mais ou menos uma função de governador, tá bom? Mas naquela época se falava presidente da província. E esse presidente da província,
que se chamava Generoso Marques dos Santos, foi homenageado, tendo o seu nome colocado nesta praça lá no centro. Essa praça tem o Sesc, tem um Sesc nessa praça, que chama Paço da Liberdade. Não sei se vocês já foram, mas é bem legal lá dentro. E isso acontece, gente, em todas as cidades. Lá em Londrina, que é a minha cidade, também tem vários nomes de ruas em homenagem às pessoas que viveram em Londrina. Inclusive, na aula, eu acho que eu comentei com vocês que a minha bisavó, o nome da minha bisavó, é nome de rua, de um bairro lá em Londrina. Então, as pessoas que vivem na cidade, que trabalham na cidade, né, elas têm importância para essa cidade e normalmente para homenagear essas pessoas, depois que elas morrem, né, os nomes dessas pessoas viram nomes de lugares como praças, monumentos, nomes de ruas, avenidas, escolas, bairros. Entenderam? E por último, nós vimos um texto muito interessante falando sobre a evolução da tecnologia. A tecnologia, conforme foi evoluindo, ela também foi mudando as profissões das pessoas. Sim, por exemplo, antigamente, na fábrica de automóveis, cada um fazia uma parte, o trabalho era mais manual, tinha que ser instalado tudo manualmente, as partes do carro. Já hoje em dia, a tecnologia acabou eliminando esse monte de trabalhadores que eram necessários antigamente. Hoje em dia, eles foram substituídos por robôs. Muitos trabalhadores, ao invés de montar o carro, eles dão assistência nos robôs. Quando estragam o robô, ele tem que arrumar. Eles também operam, configuram esses robôs. Então, os trabalhos foram mudando. Hoje em dia, não é mais necessário alguém ficar lá rosqueando a porca para colocar o pneu no carro. É tudo feito automatizado de uma forma mecânica pelos robôs. Mas, ao mesmo tempo, precisa da pessoa que dê assistência a esses robôs. Quando eles estragam, quando eles precisam de configurações. Então, os trabalhos foram mudando conforme a tecnologia foi avançando. E agora, meus amores, vocês vão fazer as atividades das páginas 16 e 17. A atividade 1, nós faremos na aula do Zoom, tá bom? Então, você pode pular a atividade 1 e eu vou ficar aqui esperando vocês para fazer as correções. Até daqui a pouco! E aí, meus amores, conseguiram fazer tudo? Agora vamos corrigir o que vocês fizeram. Preste bastante atenção, tá bom? Na página 16, era para colocar verdadeiro nas afirmações verdadeiras e falso nas afirmações falsas. Vamos ler e ver se essas afirmações são verdadeiras ou falsas. No campo, há trabalhadores que realizam diversas atividades. A maioria se dedica à agricultura, à pecuária e ao extrativismo. Isso é verdade? Sim, isso é verdadeiro. Atualmente, os agricultores utilizam cada vez mais novas tecnologias para aumentar a produção em menos tempo. Isso é verdade? Sim. Hoje em dia, os agricultores utilizam tratores, colheitadeiras, ceifadeiras, tudo mecanizado que faz o trabalho muito mais rápido. No campo, são cultivados alimentos, produzidas matérias-primas e extraídos recursos naturais. Isso também é verdadeiro. Olha só, tudo verdadeiro. E aí, você acertou? Sim. Que bom! Na página 17, número 3, observe as imagens e responda às perguntas. A imagem A está mostrando trabalhadores colhendo feijão no estado do Paraná. Em 1910, a colheita era toda feita manualmente por estes trabalhadores. A imagem B está mostrando o uso de colheitadeira mecânica no cultivo de feijão em Arapoti, no estado do Paraná. Então, gente, olha que interessante. A colheita do feijão, lá em 2016, já era feita por uma colheitadeira mecânica. Então, só precisava de um trabalhador para dirigir esta colheitadeira mecânica. E aí, na letra A, está perguntando o seguinte: qual cultivo é representado nas imagens?
qual é o tipo de planta, o tipo de alimento que está sendo cultivado nas imagens. Como nós lemos as legendas, nós vimos que o cultivo das imagens é o cultivo de feijão. Letra B. Qual imagem mostra a colheita feita manualmente? E qual mostra a colheita mecanizada? Bom, nós vimos que a imagem A mostra a colheita manual e a imagem B mostra a colheita mecanizada. E aí, acertaram? Se você escreveu um pouquinho diferente da prof, mas escreveu corretamente, não tem problema nenhum, tá bom? Vocês já sabem. Letra C. Em qual das imagens, né, há maior número de trabalhadores na produção agrícola? Explique por que isso acontece. Então, a imagem em que há maior número de trabalhadores é a imagem A. Isso acontece porque a colheita era feita manualmente. Então, olha o que eu escrevi aqui. Na imagem A, porque no passado era mais comum o trabalho manual na agricultura, que exigia maior número de pessoas. Beleza? Se vocês precisarem, dê uma pausa no vídeo para vocês conseguirem comparar as respostas da prof com as respostas de vocês. Se tiver alguma coisa diferente, mas se sua resposta estiver correta, não tem nenhum problema. E se vocês tiverem alguma dúvida, lembre-se de perguntar para a prof na hora da nossa aula do Zoom, tá bom? E é isso por hoje, meus amores. Eu vejo vocês na próxima aula. Um beijo para vocês e tchau!